Amém, graças a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais um dia, por essa oportunidade de meditarmos, de lermos, de aprendermos mais de Deus. Amém? E Deus ele tem colocado uma palavra no meu coração, algo assim que vai mexer com a gente no dia de hoje. Queridos, às vezes a gente, ao conhecer o Senhor, ao se converter, ao decidirmos andar na presença de Deus, nós imaginamos que a nossa vida ela vai ser de um jeito. Eu tenho certeza que no início você teve essa ilusão, não é verdade? Porque é uma ilusão. E a sua vida ela mudou radicalmente, completamente. Nós como seres humanos, queridos, nós somos tendenciosos a errarmos, a colocarmos o nosso pé sempre na terra, a olharmos sempre para as coisas materiais, para aquilo que vemos, ouvimos, enfim, estamos aqui. E é natural que as coisas daqui, deste mundo, elas nos confundam um pouco, né? É natural. Mas a palavra que Deus ministrou no meu coração nesse dia é: quando a vontade de Deus é contrária à sua vontade. Amém? Entendeu aí a lógica? Quando a vontade de Deus é contrária à sua vontade, ou à sua perspectiva, ou ao seu pensamento. Quando a gente entra para o Evangelho, nós achamos que a nossa vida às vezes vai ser um mar de rosas, que tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai conceder, que Deus tem um plano para a nossa vida, uma vida abundante em se tratando assim, de tudo que nós pedirmos a Ele, Ele vai nos entregar, vai colocar em nossas mãos, que a gente não vai passar dificuldade, que a gente não vai ter nenhuma necessidade. Mas a palavra de Deus, querido, ela é totalmente inversa quando a gente pensa em relação a isso. Porque a gente fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente precisa ter bom ânimo. Enfim, enquanto a palavra de Deus ela fala que a gente vai ter vida em abundância, em outra parte diz que a gente vai ter aflição. Mas como assim? Então a gente fica sem saber entender o que Deus quer da gente, o que Deus requer de nós. Amados, na maioria das vezes, a vontade de Deus vai ser contrária à nossa vontade. Porque Deus ele vai usar as coisas, as situações que nós passamos aqui na terra para nos ensinar, para nos amadurecer. E dependendo do chamado que nós temos diante de Deus, nós vamos passar muitas necessidades. Não vamos passar fome, né? Jamais. Mas necessidades, falta, ou seja, viver com pouco, com certeza, muitas vezes nós precisaremos passar. Aí entra a dificuldade daquela pessoa que serve a Deus, daquela pessoa que é filha de Deus, passar por essas situações. Uma vez que é filha de Deus, acha que vai ter tudo do bom, do melhor, acha que vai ter o melhor carro, a melhor casa, vai ter o melhor conforto, mas nem todos Deus ele chama para viver isso. Nem sempre nós estaremos vivendo isso na nossa vida. Então precisamos entender isso, amém? Então, entendermos que se estamos em Deus, se nossa vida está em Deus, se queremos fazer a vontade de Deus, devemos aceitar o que Ele vai fazer. Então, a partir do momento que a gente coloca a nossa vida, entrega a nossa vida ao Senhor, é Ele quem vai governar, é Ele quem vai dirigir. Porque nós mesmos não sabemos lidar com a nossa própria vida. Nós mesmos não sabemos lidar com as situações, com as escolhas, com aquilo que passamos aqui. Deus ele sabe, Deus ele nos conhece, melhor até do que nós mesmos. Então, quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade, a nossa tendência é nos entristecermos, não é verdade? Você fica alegre quando você está passando por uma prova, você fica alegre quando você está passando por uma situação, por um problema. Mas Deus, ele nos orienta através da sua palavra, nós vamos ver aqui, que nós precisamos nos alegrar e entender aquilo que estamos passando. Porque se estamos em Deus, é Ele quem conduz. Se estamos em Deus, a palavra do Senhor fala que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para aqueles que amam ao Senhor.
Então, se você anda com Deus, naturalmente você ama a sua palavra, você ama a Deus. Então, a nossa vida vai ser dirigida através do Espírito Santo. Ou seja, não mais eu, mas Cristo, ele vai viver em mim. Não mais eu, mas Cristo vai conduzir a minha vida. Então, eu queria ler com vocês Filipenses 4, de 4 a 7, que diz assim, ó. Aqui Paulo dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, aqui Paulo já nos orientando para que nós não venhamos a estar ansiosos por coisa alguma. Ele estava passando um momento aqui de dificuldade, mais para frente a gente vai ler. Queridos, quem era Paulo para estar falando isso? Paulo, ele era um cidadão romano. Paulo, antes de se converter, ele era de família rica naquela época, tanto que ele pôde estudar numa boa escola, sinal que ele tinha recursos. E a partir do momento que Paulo ele foi chamado por Deus para servir a ele, a sua vida mudou drasticamente. Ele começou a viver de doações, começou a viver, enfim, pela fé. Então a vida dele mudou assim, da água para o vinho. Né? Então, como a gente vai querer entender ou vai querer não aceitar o tratamento de Deus, não aceitar a direção de Deus, não aceitar a vontade de Deus para a nossa vida? Então, precisamos o quê? Temos a certeza no nosso coração que nós amamos a Deus, que servimos a Ele de fato e de verdade, e que Ele vai conduzir a nossa vida por um caminho que Ele quiser, por um caminho que Ele achar melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, Paulo está dizendo aqui para que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, ou seja, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, tudo aquilo que você está passando, as lutas, as adversidades que você vai passar, não fique ansioso por coisa alguma. Não deixa isso te abalar, não deixa isso te entristecer, não deixa isso te paralisar. Muito pelo contrário, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, como ele disse. Ou seja, entenda o tratamento de Deus, aceite a vontade de Deus. Porque se Deus está com você, passe o que passar, Ele está com você. Ele tem o melhor. E no final nós vamos entender, né, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como a palavra do Senhor, ela diz. Então, diante de Deus, as vossas petições conhecidas pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, não andar reclamando, não andar questionando, não andar murmurando. Por que está acontecendo comigo uma vez que eu sirvo a Deus? Poxa, eu sou filho de Deus, por que está me faltando isso? Se eu sou filho de Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Ou seja, muito pelo contrário. Que tudo aquilo que você passar, você possa estar falando para Deus, para que Deus ele esteja conhecendo, não que Ele não conheça, porque Ele sabe de todas as coisas, mas a palavra de Deus nos ensina, diz que nós devemos falar, né, para o Senhor. Existe um segredo nisso aí, né? Que nós devemos abrir a nossa boca e falar, pela oração e súplica, com ações de graças, ou seja, agradecendo ainda por aquilo que você está passando, por aquilo que você está vivendo. Então, olha o contraste daquilo que precisamos fazer e daquilo que muitas das vezes fazemos. Choramos, não entendemos, murmuramos, pedimos ajuda a uma pessoa porque estamos passando por aquilo ali, contamos, não aguento mais, ou seja, aquele vitimismo, porque não entendemos o processo, não entendemos a escola que estamos no momento, a prova que estamos no momento. Prova que eu falo assim, prova no sentido de você estar passando por alguma coisa para ser aprovado, sabe? Você está aprendendo alguma coisa ali com aquilo, com aquela lição, com aquela situação que estamos vivendo. Então, queridos, a orientação de Deus é para que não andemos ansiosos, que tudo o Senhor venha saber através das nossas súplicas e orações,
que devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que estamos vivendo, tudo com ações de graças e sorrindo e alegres. Alegres. Porque mesmo porque, queridos, a alegria do Senhor sempre vai ser a nossa força. Se a gente se sentir angustiado, fraco, a nossa força vai ser pequena, também como diz a palavra do Senhor. Então, é um caminho, é sempre uma coisa que leva a outra na palavra de Deus. Já observou? Então é isso. Aí diz, que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a gente nos guardar da ansiedade, orar sempre ao Senhor, ser gratos ao Senhor, entendendo o processo, a paz de Deus que excede a todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração. Ou seja, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de dificuldade, de turbulência, de tempestade, nós vamos sentir esta paz. Ela vai guardar o nosso coração. Nós vamos ter paz em todos esses momentos. Né? Guardará o quê? A nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa mente vai estar em paz. Nós não vamos ficar atordoados, atribulados, angustiados. O que mais? Daquele jeito que a gente fica, querido, quando os problemas vêm sobre nós. Então, o Senhor nos ensina aqui, a palavra de Deus, através de Paulo, nos ensina tão somente olhar para o Senhor e descansar. Fazendo aqui, né? Não vamos repetir aquilo que Ele nos disse aqui através da sua palavra, porque Ele viveu isso. Então, a nossa mente começa a ficar o quê? Ela confusa quando isso vem. Você começa a ficar confuso. A primeira coisa, se eu sirvo a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus não é comigo? Por que isso sobreveio, essa enfermidade? E essa enfermidade ela é para a morte às vezes. Muitas pessoas têm morrido. O que será? Então, a gente começa a desesperar. É normal que isso aconteça. Mas a gente aprende com Paulo aqui. 8-9 diz assim, finalmente, irmãos, olha, queridos, que coisa linda, que lição. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, ao invés de a gente pensar tanta coisa ruim, que tudo vai dar errado, que a minha vida acabou, e agora Deus me abandonou, Deus não está comigo, a gente tem que pensar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, vai glorificar a Deus? Nisso você pensa. Vai exaltar o nome de Deus? Nisso você pensa. Existe fama, existe louvor, adoração? Nisto você pensa. É isso que precisa ocupar o nosso pensamento. É fácil, Moisés? Claro que não. É difícil. Mas a palavra do Senhor está aqui para nos ensinar. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é Deus, é a boca de Deus falando conosco. Então, é isso que deve ocupar a nossa mente, para que a nossa mente fique em paz, e o Deus da paz será convosco. Então, queridos, se a nossa mente só encher de pensamentos negativos, com certeza não é o Deus da paz que vai estar contigo, nem comigo. Você sabe quem é que vai estar, né? Que vem para matar, roubar e destruir. Quem quer ver a nossa derrota, a nossa destruição, a nossa ruína? Mas, tudo que é puro, verdadeiro, boa fama, justo, amável. Querido, aí é Deus quem vai estar conosco. Nós vamos atrair a presença de Deus, nós vamos atrair a paz de Deus para perto de nós. Amém, meus amados? Então, coisas que inteiramente não podem ser compreendidas, serem experimentadas em paz por aqueles que estão em Cristo. Filipenses 4:11. Aqui, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Olha aí, tá vendo? Experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí entra aquele versículo que todo mundo gosta de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, veja que Paulo ele tinha tudo, uma vida confortável.
Jesus ele derruba ele daquele cavalo. Ele começa a ver, começa a seguir a Jesus, né, para encurtar aqui a nossa conversa. E a vida dele muda, ele começa a ser perseguido, porque ele era perseguidor. E de repente passa a ser perseguido e começa a passar por essas situações. Então, por que vai ser diferente comigo e contigo? Por que se Deus tem uma obra na nossa vida, Deus às vezes vai permitir que passemos por momentos difícil dificuldade? O segredo está em nós sabermos vivermos e passarmos por este momento. Então, Deus e a sua palavra, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Tudo posso naquele que me fortalece. Na escassez, glorifico a Deus, não estou ansioso, confio nele. Na abundância, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está comigo, está tudo bem, está tudo difícil, Deus está comigo. Então o segredo da intimidade, o segredo do crescimento, o segredo da maturidade, o segredo de ter experiências com Deus é esse, é saber passar momentos difíceis. Isso aí, querido, muito difícil as pessoas aprenderem, é muito difícil, mas nós precisamos aprender, eu quero aprender. E você precisa também querer aprender, porque você não está livre. Você está livre? Então não é mais fácil você saber já passar por esses momentos? E como passar? Do que quando eles sobrevir sobre você, você está perdido, você não saber o que fazer? Então, querido, está aqui, ó, a palavra de Deus. Coisas que inteiramente não podem ser compreendidas. Olha isso, não podem. Não dá para compreender essas coisas. Podem ser experimentadas em paz por aqueles que estão em Cristo. Então, por mais que você não entenda, não compreenda, e às vezes, na maioria das vezes, a gente não vai entender o processo. Não vamos entender o que Deus ele está fazendo, mas nós precisamos confiar. Não só confiar, mas não deixar que a ansiedade tome o nosso coração. Muito pelo contrário, dobrarmos o nosso joelho e falarmos com Deus, declararmos para Deus aquilo que estamos vivendo, as nossas aflições, as nossas súplicas serem conhecidas diante dEle, para que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração, guarde a nossa mente e possamos ter paz nestes momentos, mesmo não entendendo o processo. Amém, queridos? É isso que Deus ele quer nos ensinar nesta manhã. Em vez de perguntar o porquê disso, nós precisamos perguntar: para que isso? Para que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não consigo? Não, para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Sabe, o Espírito Santo ali do seu lado, falando dentro de você, querido, ele vai te ensinar. Porque Deus ele sempre nos ensina alguma coisa. Eu escrevi aqui, ó, se olharmos para dentro de nós, teremos a resposta para a nossa pergunta. Cada um de nós sabemos onde precisamos ser tratados. Então, queridos, o Espírito Santo que se move dentro de você, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu tenho certeza que todas as vezes que você estiver passando um processo, uma provação, se você olhar para dentro de você, esse problema vai se parecer muito, vai ser muito idêntico com aquilo que você precisa melhorar, com aquilo que você precisa aprender. Deus está te colocando nessa escola, Deus está te colocando nesse deserto, Deus está te colocando neste vento, porque às vezes você não aprendeu com facilidade, você não aprendeu de um jeito mais fácil, está sendo preciso de um jeito mais difícil. Isso é bíblico, querido, é bíblico. A palavra do Senhor, ela não diz isso aqui exatamente, mas se a gente ler as experiências que muitos servos do Senhor passaram aqui, você vai ver que muitos passaram por provações e lutas para aprender, para saber que Deus é Deus. Jonas não foi lançado dentro do ventre de um peixe? Só depois de ser lançado lá, foi só dentro do ventre do peixe, daquele grande peixe, que Jonas pôde ouvir a Deus de fato e de verdade. Só lá que ele voltou ao caminho que ele devia ter ido há muito tempo. E aí? E às vezes, querido, precisamos passar alguns momentos, processos,
para que Deus ele fale com a gente e a gente entenda de fato e de verdade. Na carne a gente vem aprender. Porque Deus ele quer o melhor para nós. Não é porque ele quer o pior para nós. Você não corrige o seu filho quando ele precisa. Você não corrige, às vezes tira as coisas dele, você acha que é bom para ele, você não faz ele sofrer, né? Então às vezes estamos sofrendo, né? Sofrendo no bom sentido que eu quero dizer. Eu acho que você está me entendendo. Para que possamos aprender o caminho, para que possamos acertar o caminho que Deus ele tem para nós. Amém, queridos? Porque se entregamos a nossa vida a Deus, a nossa vida é dele, pertence a ele. E ele sabe como lidar com a gente melhor do que nós mesmos. Então, para encerrarmos aqui, tá? Para encerrarmos, queria voltar só um pouquinho para que você guarde na sua mente e eu também. Vamos lá. Estamos passando por um processo. Qual é a nossa tendência? Nos desesperar. Mas ao invés disso, vamos fazer o quê? Não estar ansiosos. Muito pelo contrário. Confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle. Vamos orar a Deus, revelar a Ele todas as nossas aflições, que Ele venha conhecer todas as nossas súplicas. Vamos clamar a Deus. A paz dEle, depois que nós fazemos isso, pode ter certeza que é isso que vai acontecer. Vai invadir a nossa mente, o nosso coração. E vamos esperar, e vamos entender. E ao invés de perguntar o porquê, nós vamos perguntar para quê. O Espírito Santo ele vai nos levar, vai nos dar uma direção. É para isso, é para isso. Aceite, você está aprendendo. Olha como você está aprendendo. Ó. Você não está conseguindo passar por... Você não está conseguindo ficar sem isso. Você não está conseguindo, é por aí, é nesse processo, é neste caminho. Eu estou te ensinando a ser mais forte. Não existe uma canção assim? Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. Não é verdade? Não tem uma canção? E é a mais pura verdade, querido. Então, que Deus te abençoe mais um dia. Receba essa palavra, porque ela é de Deus para mim e para você. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Que tenhamos assim um final de semana abençoado. Não deixe de ir à sua congregação para adorar a Deus. Se reúna com os santos do Senhor. Não importa o que aconteça lá. Igreja é lugar de pessoas que precisam de Deus, não é lugar de gente perfeita. Então, se reúna com aqueles que também precisam de Deus para adorarem, glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, até uma próxima. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, se assim Deus permitir, querido. E Ele vai permitir que a sua casa e a sua família seja abençoada. Amém? Eu digo assim, até uma próxima, se Deus assim permitir. Amém, queridos? Se alegre, tá? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.